Eu ando com as minhas leituras desse ano um pouquinho atrasadas, estou muito ocupado lendo esse livro aqui que está me dando um trabalhão, Os Versos Satânicos. Não é só porque ele é grande, mas é porque ele é profundo, é complexo, me faz refletir bastante. Eu estou passando por esse processo também de me tornar um imigrante, um residente em terra estrangeira, então é um livro que está impactando bastante a minha perspectiva de mundo. Então, eu estou atrasado com as minhas leituras, mas eu ainda assim resolvi tirar um tempo para ler, e mais do que ler, para estudar Colleen Hoover. E por que esse meu interesse? Essa é a autora mais vendida do mundo nesse momento. Os livros dela no ano passado venderam mais do que a Bíblia. E se isso não é algo importante, eu não sei o que mais seria. Mas uma pessoa com impacto tão grande, uma pessoa que está vendendo tantos livros, faz com que a gente pense o que ela tem de especial. Por que as pessoas estão tão interessadas em lerem os seus livros? Porque cada livro que ela lança se torna um sucesso. Qual é o segredo de Colleen Hoover? E será que é a qualidade? Ou será que são outros aspectos que não estão diretamente relacionados à qualidade que estão fazendo dela um grande sucesso? Eu escrevi também um artigo, está aqui no Substack, o link está na descrição. Tem um artigo que eu escrevi para detalhar um pouquinho sobre isso. Mas eu quero falar um pouquinho então sobre a minha perspectiva sobre o que faz Colleen Hoover ser tão popular e por que talvez ela não devesse ser nem um pouquinho popular. Mas antes, você sabe, não se esqueça de se inscrever nesse canal, sua inscrição é muito importante. Se inscreva antes de assistir um vídeo e dá o like antes de assistir o vídeo, porque se você é uma fã ou um fã da Colleen Hoover, tem uma grande chance de você querer me dar dislike ao final desse vídeo. Então, para não correr esse risco, já dá o like agora para você garantir sua paz mental, beleza? Eu separei alguns trechos. Eu não li toda a obra de Colleen Hoover, não tenho tempo para isso, li apenas o suficiente para entender qual é a dela. Então, eu separei alguns trechos, principalmente do livro É Assim Que Acaba, que é o mais vendido dela, é o mais famoso dela, It Ends With Us, para a gente poder entender um pouco do estilo literário dela. Ela é conhecida por tratar muito de temas de traumas, temas relacionados a suicídio, aborto, a violência doméstica, abuso, relacionamentos tóxicos, enfim, temas nada leves. Mas vamos ver esse livro em especial, esses trechos que são relacionados a uma história de uma moça que ela se encontra com um rapaz no topo de um prédio, numa situação atípica, poucos segundos depois de uma conversa onde ela está com medo de ele poder ser um tarado ou um psicopata, ela já está caindo de amores por ele, o que é bem estranho, muito rápido. A amizade dela com a irmã dele também é muito forçada, muito rápido, mas a gente não vai entrar em muitos detalhes. Eu quero fazer uma análise mais, digamos assim, filosófica da situação, tá? Então vamos ler. Esse trecho que eu separei aqui. Ler sobre as coisas que meu pai fazia com minha mãe me deixa meio mal-humorada. Ler sobre Atlas me deixa meio triste. Tento dormir e pensar em Ryle, mas toda a situação me deixa meio zangada e triste. Olha, isso é o ápice da poesia, não é? Até minha nenê começou a reclamar lá, porque de certo ela está ouvindo essa leitura. Próximo trecho. O canto da boca de Atlas se contrai, e não sei se ele tentava sorrir ou não franzir o rosto. Ele se vira completamente para mim. Pode acreditar em mim, Lily. Sei que não foi uma trepada por pena. Eu estava lá. Ele sai pela porta, suas palavras me derrubam na cadeira. Mas minha cadeira não está mais no lugar. Ela está do outro lado da sala e agora estou no chão. Em inglês, fala, ela ainda está do outro lado da sala. Primeiro tem toda essa frase ridícula que ele fala. Aí depois, essa frase tem um impacto tão forte nela que ela vai sentar. A cadeira não está mais ali, cai no chão. Mas ela já tinha visto que a cadeira não estava mais ali. Tanto que em inglês ela fala, a cadeira não estava, ainda não estava ali. Ela tinha saído, a cadeira tinha sido empurrada para longe. Ela tinha visto isso. Mas ela cai sentada no chão. Uma pessoa muito esperta. Próximo. Esse trecho aqui é um pouquinho maior, mas é tudo que existe de errado com Colleen Hoover. Quando tenho tempo,
Algumas garotas satisfazem minhas necessidades. É o galanzinho violento falando aqui. Quando eu tenho tempo, algumas garotas satisfazem minhas necessidades. Não estou precisando de nada nesse departamento, se é o que está perguntando. Mas nunca me senti atraído pelo amor. Sempre foi mais um fardo que qualquer outra coisa. Eu queria pensar assim. Minha vida seria tão mais fácil. Que inveja! Acredito que exista um homem perfeito para mim e vivo me decepcionando porque ninguém corresponde a meus padrões. Parece que estou em busca infinita pelo Santo Graal. Devia testar meu método, aconselha ele. Qual? Sexo casual. Ele ergue a sobrancelha como se fosse um convite. Ainda bem que está escuro, porque meu rosto parece em brasas. Eu nunca conseguiria transar com alguém sabendo que não daria em nada. Argumento em voz alta, mas minhas palavras carecem de convicção. Ele inspira fundo e devagar, depois se deita. Você não é esse tipo de garota, né? Pergunta ele, um pouco desapontado. Também me sinto assim. Nem sei se o rejeitaria se ele tentasse alguma coisa, mas acho que acabei de frustrar essa possibilidade. Se você não transaria com alguém que acabou de conhecer, seus olhos encontram os meus de novo. Até onde você iria? Que diálogo profundo. Agora esse daqui é a cereja. Agora esse cara está implorando por sexo. Sim, nós temos isso nesse livro. Por favor, Lily, pede Riley com uma risada autodepreciativa. Por favor, transe comigo. Ele está me encarando com um olhar de cachorro pidão e um sorriso esperançoso e ridículo. Quero tanto, tanto você e juro que, se transar comigo, nunca mais nos falamos. Prometo. Ver um neurocirurgião literalmente de joelhos implorando para transar comigo me convence. É muito ridículo. Ah, Colin Hoover, você está certo. É muito ridículo. É incrível e assustadoramente ridículo. São textos horríveis. É muito mal escrito. Veja, existem qualidades, é claro que eu não encontrei só defeitos, existem qualidades claramente de uma pessoa que estudou um pouquinho de técnica de escrita criativa. Claro, existem algumas qualidades, não é aberracional ao extremo, existem. Mas as qualidades são ofuscadas por cenas como essas, por diálogos fracos, por uma percepção de mundo vazia, por um texto que não tem absolutamente nada a acrescentar. Mas aí resta a pergunta: por que faz tanto sucesso? Esses textos, eles são meio cringe. Mas cringe, apesar de ser uma boa palavra para definir, eu acredito que não representa completamente. A palavra que talvez melhor represente Colin Hoover e seus livros é Doritos. Por que Doritos? Você já abriu um pacote de Doritos? Você pega do lado de fora e você pensa, nossa, é grande, tá cheio aqui, olha quanta coisa. Aí quando você abre, 70% é oxigênio, 70% é nada. E só um pouquinho de Doritos. Colin Hoover é assim. Os livros dela são 70% vazios. E o que sobra nem é muito saudável, nem é muito interessante. Mas por que é que faz tanto sucesso? Você sabia que existem 17 milhões de moscas para cada ser humano na Terra? 17 milhões. Faz as contas de quanto dá. 17 milhões de moscas para cada ser humano na Terra. Isso dá mais de 100 quatrilhões de moscas. E todas elas gostam de fezes. Será que as moscas estão erradas? A maioria gosta de coisas assim. Vamos então, quais são os motivos? O principal motivo pelo qual Colin Hoover faz sucesso é um e um apenas, e o nome desse motivo é TikTok. Ai, lá vem você falar mal de TikTok, essa plataforma maravilhosa que permitiu que os jovens se manifestassem através de expressões corporais como dança e musiquinhas e encenações. Olha, eu já mencionei isso em outro vídeo. Eu trabalho terceirizado para o TikTok, é um dos trabalhos que eu faço. Acabei de terminar esse trabalho agora há pouco,
que eu estava fazendo de aprimoramento da inteligência artificial, de tradução deles. Tem outro trabalho que eu faço que eu tenho que ficar avaliando vídeos deles para ver conteúdos, tem algo ofensivo e tal. Então, parte do meu dia é gasto obrigatoriamente vendo vídeos de TikTok ou lendo textos de TikTok. Então eu posso dizer com clareza, aquilo é fezes. E mesmo que eu esteja ganhando dinheiro atualmente trabalhando terceirizado para eles, se você puder fugir do TikTok, fuja. Eu disse isso e vou continuar repetindo. E neste vídeo eu vou dar algumas ideias do porquê, através da análise que a gente está fazendo de Colleen Hoover. Por que Colleen Hoover fez tanto sucesso? Ela fez tanto sucesso por causa do TikTok, por causa de como é a plataforma, de como ela usou a plataforma e de como essa plataforma reagiu a ela. Então vamos lá, tem alguns pontos aqui. O primeiro ponto é: os temas da Colleen Hoover são trends do TikTok. Quando a Colleen Hoover foi preparar os seus livros, além de utilizar um pouco da sua experiência, se não me engano ela trabalhou com serviço social, utilizar um pouco da sua experiência também, da sua experiência pessoal, a gente já vai falar, com traumas, ela percebeu que a ferramenta de comunicação que mais cresce no mundo, que é o TikTok. Antes ela estava no Twitter. TikTok, é claro, uma ferramenta mais recente. Ela já tinha escrito livros antes do TikTok, mas ela utilizava o Twitter da mesma forma e depois ela migrou para o TikTok. Foi só quando ela migrou para o TikTok que ela teve o boom, a explosão dela, beleza? Então ela cria livros, ela criou muitos livros no período da pandemia, focados em traumas. Porque um dos trends, ou alguns dos trends que mais viralizam no TikTok, são pessoas falando de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, pessoas falando de automutilação, de pensamentos suicidas, depressão, ansiedade, problemas mentais de jovens e adolescentes. É isso que consome boa parte do conteúdo do TikTok. Ou as pessoas estão falando disso ou estão tentando esconder isso através de brincadeirinhas do TikTok. Mas isso é o principal motivo, é o principal tema do TikTok. Problemas psicológicos de jovens e adolescentes. E ela soube explorar isso. Ela colocou isso nos seus livros. Ela trabalha isso de forma inteligente? Não. Nos seus livros, esses temas são muito mal trabalhados. Inclusive, eles podem causar mais mal do que bem. A forma como ela coloca a reação das personagens a homens tóxicos, por exemplo, é muito ruim, é muito mal colocada. As soluções são ruins, os personagens são mal feitos. Então, assim, não é uma boa para quem tem traumas reais, mas ainda assim essas pessoas buscam porque se identificam. O segundo motivo, e esse tem muitos artigos, tem artigos do New York Times, tem artigos de tudo quanto é revista internacional falando sobre isso, é porque os livros dela geram lágrimas. Lágrimas reais não necessariamente. Mas o TikTok é a plataforma das lágrimas. Eu lembro, há alguns anos atrás, uma pessoa que eu conheço estava quase divorciando e o marido ficava mandando fotos dele chorando. Ele pegava, começava a chorar, ele pegava o celular e tirava uma foto dele chorando. Eu achava aquilo tão cringe, tão vergonhoso, tão assustador. Eu, cara, mas a pessoa está chorando e ela para pegar o celular e tirar foto de si mesmo chorando. Quão sincera é essa lágrima se você parou no meio para abrir o aplicativo de foto, encontrar o ângulo certo, esperar a lágrima escorrer para poder tirar foto mostrando a lágrima. Quão sincera é essa lágrima? Mas o TikTok não é só foto. Na verdade, são vídeos de pessoas chorando. Se você colocar lá chorando, coloca a palavra chorando no TikTok, você já vai encontrar muita coisa, milhões de vídeos. E os vídeos que a Colleen Hoover fez no começo do TikTok eram inclusive dela chorando, promovendo isso, falando dos traumas que ela teve no passado, falando que ela estava escrevendo o livro, enquanto ela escrevia o livro, ela estava muito emocionada com isso. E daí depois, as pessoas passaram a usar os livros dela, os trechos, os textos, para postar vídeo chorando, porque postar vídeo chorando consegue atenção. Nada mostra que você é um narcisista mais do que você postar vídeo e foto chorando, falando das suas tristezas. Quando você faz isso, você está claramente buscando que pessoas consolem você, falem quanto que você é maravilhoso, quanto que a vida vai ficar melhor e blá, 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 blá. Então ela faz isso. Ela dá ferramentas, ela dá conteúdo para que as pessoas possam ter do que chorar, mesmo que sejam lágrimas falsas. E creia-me, muitas, eu vi algumas, muitas são
falsas, são pessoas forçando o choro simplesmente para aproveitar o trend. O terceiro motivo é porque o TikTok é a plataforma da superficialidade. Superficialidade porque no TikTok nada é real, as pessoas estão ali por aparência, para mostrarem, assim como acontece também no Instagram, mostrarem um estilo de vida, mostrarem que tem algo, que são algo que não são na verdade. E todo o movimento BookTok, que são os especializados em literatura do TikTok, que tem até agora sessões nas livrarias, sessões ridículas de os mais vendidos do TikTok, BookTok, blá blá blá. Os booktokers, eles não estão interessados no conteúdo do livro, mas na estética. E existe um artigo muito bom, eu menciono ele no meu artigo que está na descrição. Existe um artigo muito bom que fala sobre isso, da GQ, que fala sobre como é de um ex-booktoker, onde ele fala sobre como que todo o foco do TikTok, ao falar de livros, não é falar sobre o conteúdo, mas da estética. É postar um vídeo em que você tem uma biblioteca bonita no fundo, ou uma estante cheia de livros, ou estar do lado da janela com um livro bonito, a capa do livro importa muito. E você parecer que ler é mais importante do que ler de verdade. E a Colleen Hoover dá essa possibilidade. Porque quando você pega o livro da Colleen Hoover, parece um livro grandinho. Mas você lembra que eu falei, é Doritos, ele é vazio, inclusive pela forma como ela escreve, a forma como ela pontua suas frases, ela cria os seus parágrafos, tem muito diálogo, diálogos curtos, que faz com que exista, a maior parte seja de trechos vazios, a página é em branco quase, você consegue ler rapidamente as páginas. Então você termina um livro rapidamente, tendo a sensação de que, nossa, estou lendo muito. Você lê um livro pequeno que está configurado para parecer grande, diagramado para parecer grande, vazio em substância, você consegue ler rapidamente porque não precisa pensar enquanto lê, você pode simplesmente ler de uma vez só, e dá para os booktokers essa sensação, essa impressão de que eles estão lendo e de que eles são leitores. Que tipo de leitor o TikTok está produzindo? Será que é o do bom tipo ou do mau tipo? Já vou falar sobre isso para aqueles que já dizem não, mas o importante é ler. Calma, vamos chegar aí. Quarto motivo pelo qual Colleen Hoover faz sucesso no TikTok, fez sucesso fora, é porque o TikTok é a plataforma do trend e da velocidade. O que quer dizer isso? Para você fazer fama no TikTok, você tem que postar todo dia vídeo e várias vezes ao dia. Mas você não tem conteúdo para falar várias vezes ao dia. Você não tem como produzir, não tem nada interessante na sua vida que aconteça para você produzir vários vídeos por dia. E aí entram os trends. Os trends, o TikTok ele não está se importando com originalidade, é a plataforma menos original de todas. Se você postar um vídeo inédito, as chances dele ser visto é mínima. Mas se você postar um vídeo copiando uma trend, a chance de você ser visto é máxima. Então o TikTok não valoriza a originalidade, e sim a cópia. Então tem o trend, por exemplo, de você fazer determinada dancinha. Se você fizer a mesma dancinha, você vai receber muita visualização. Se você vai fazer a mesma encenação, o mesmo lip sync, se você fazer as mesmas coisas que as outras pessoas estão fazendo, vai dar super certo. Usar as mesmas músicas, as mesmas edições, vai dar tudo certo no TikTok. E de repente, apareceram algumas pessoas falando dos livros da Colleen Hoover. E isso gerou uma trend. E quando gerou uma trend, muitos outros resolveram, bom, deixa eu comprar para eu poder fazer vídeo, porque eu preciso fazer vídeo, eu preciso postar. Então deixa eu comprar e fazer vários vídeos sobre esse livro. Então posta vídeo mostrando a capa do livro, mostra o vídeo quando comprou o livro na biblioteca ou na livraria, onde comprou, onde emprestou, mostra lendo o livro, mostra chorando com o livro, mostra se surpreendendo com o livro, mostra terminando o livro, mostra fazendo review do livro. Isso gera conteúdo. E assim, Colleen Hoover se torna a rainha do TikTok. Quinto motivo é porque o TikTok é a plataforma das meninas. Ai, mas eu sou um rapaz e estou no TikTok. Calma. A maior parte gigantesca da população tiktokeira é feminina. São elas que mais gravam vídeos, são elas que mais assistem vídeos. E os temas da Colleen Hoover são voltados para mulheres. Inclusive, a maior parte das leitoras também de livros são mulheres. E os livros da Colleen Hoover têm temas voltados para mulheres, principalmente para adolescentes e jovens adultas, para pessoas que estão ali entre os 15 até os 25, 26 anos, 27, 28. É esse público que a Colleen Hoover mais consegue pegar.
Mas o conteúdo que ela apresenta eu assemelho muito aos 50 Tons de Cinza. Assim como 50 Tons de Cinza foi importante para as mulheres de meia idade, Colleen Hoover, pelos motivos semelhantes, ela se tornou importante para as adolescentes e jovens. E quando eu digo importante, é porque vários analisaram os livros dela, porque é um fenômeno mundial, e declararam que o que ela faz, na verdade, se chama trauma porn. Trauma porn. O que é trauma porn? Seria uma pessoa que explora o trauma, explora temas sensíveis de forma superficial, sem querer ajudar em nada, simplesmente para explorá-los, para conseguir leitores e com isso, obviamente, enriquecer, porque ela está riquíssima hoje em dia, graças a essa exploração. É claro que isso é diferente de grandes autores que trataram de temas sensíveis, só que eles trataram com complexidade, com profundidade, de maneira inteligente. O que ela faz não é isso. Você viu pelos textos que eu li. É extremamente superficial. O único foco é, esse é um tema polêmico, vou falar desse tema polêmico. E como esse pessoal que tem aí pelo YouTube, que grava vídeo só para falar de coisa polêmica. Estão falando sobre isso, vou falar sobre isso. E fala, emitindo opiniões vazias simplesmente para conseguir views. Então ela faz algo semelhante, só que na literatura. É assim que Colleen Hoover conseguiu se tornar o maior fenômeno editorial do mundo. Mas agora, voltando à pergunta que eu fiz retoricamente antes, você pode estar perguntando, poxa, Jurandir, mas e daí que ela é uma porcaria, que os livros dela são ruins? O importante é que as pessoas estão lendo, a gente precisa de mais leitores, isso facilita, isso é bom para o mercado publicitário, para o mercado de publicações, para o mercado editorial. Será? Será? Não. Isso não é verdade. Esse argumento é completamente falso. Por quê? Eu vou comparar com comida. A maior parte da população hoje come fast food. E come mal, come lanchinhos, come salgadinhos, docinhos. E elas estão enchendo suas artérias de açúcar, gordura e sal. E você pode dizer, mas pelo menos elas estão comendo, né? Isso é bom. Não. Elas estão se matando. Isso não é nada bom. Para quem que é bom elas comerem McDonald's todos os dias? É bom para o McDonald's, mas não para a saúde delas. Para elas, isso é extremamente ruim. O McDonald's está enriquecendo com isso. Elas estão morrendo por causa disso. Dizer que as pessoas pelo menos estão lendo é um argumento similar. Bom, elas estão lendo, sim, mas estão lendo algo ruim. E não é algo que vai conduzir a algo bom. Elas estão se alimentando de algo fraco, algo que não vai conduzir para um livro melhor. Porque alguns dizem, não, mas começa com Colleen Hoover, mas daqui a pouco já está em Shakespeare, daqui a pouco está em Tolstói. Sério, você acha que uma pessoa que come lanche feliz todo dia, de repente do nada ela, comer tantos McLanches me deu vontade agora de comer brócoli, me deu vontade agora de fazer exercícios físicos e comer uma bela de uma salada. Você acha que é assim que funciona? Não. Quanto mais porcaria você consome, mais você quer consumir porcaria, porque elas são fáceis, são rápidas, são palatáveis. A mesma coisa acontece com a literatura. Quanto mais esse tipo de literatura ruim é consumido, mais pessoas vão consumir e mais essas pessoas que consomem continuarão consumindo coisas similares. Não é à toa que agora surgiram vários outros livros best-seller do TikTok que têm a mesma pegada. Eu quero lembrar agora de um momento histórico que aconteceu para encerrar esse vídeo. Quando a gente teve o movimento romântico, da literatura romântica, teve alguns expoentes legais, teve alguns livros muito bons feitos, mas tiveram vários livros ruins, em sua maioria eles eram extremamente superficiais, sentimentalistas, idealistas, até mesmo sexistas e elitistas. E então, em frente a esse movimento literário que as pessoas estavam lendo tanto e se apaixonando, mas mudando completamente sua perspectiva de mundo de uma forma ruim, surgiu um outro movimento que foi o realismo. E o realismo foi um movimento de oposição a esse sentimentalismo superficial que o romantismo trouxe. E do movimento realista surgiram nomes como Machado de Assis, Tolstói, Flaubert, Dostoiévski, Eça de Queiroz, Charles Dickens, os maiores nomes da literatura mundial dos últimos séculos, os maiores nomes da história, surgiram
porque eles se opuseram à leitura superficial, a livros ruins. Então, pensando nisso, eu acredito que Colleen Hoover tem um papel histórico, ela e os outros semelhantes. Eu acredito que ela está aí para que possa surgir um movimento de contraposição, um movimento de resposta. E a gente está precisando. A gente está precisando de grandes autores, a gente está precisando de grandes gênios da literatura. Precisamos deles de volta. Eu acredito que Salman Rushdie é um cara genial, que na sua área está fazendo uma grande revolução na literatura, acredito. Mas nós ainda precisamos de pessoas que vão além, que criem um novo movimento, que avancem para ser uma oposição a toda essa superficialidade que estamos vivendo novamente. Então sim, eu li Colleen Hoover. Não, eu não gostei. Não, eu não acho que ela mereça toda a fama que ela tem. Eu acho simplesmente que ela é Doritos. Ela é vazia, ela não faz bem, ela não merece toda a fama que ela tem, mas ela tem e vai continuar tendo. Por causa das 100 trilhões ou 100 quatrilhões de moscas que existem no nosso planeta. Se você sobreviveu até esse ponto no vídeo e não está com ódio de mim, clica no like e se inscreve no canal. Um forte abraço e até mais.